Agora, com certeza, até porque eu tive uma reunião essa semana com vários pastores aqui, o pastor Severino, que me antecedeu, e eu queria dizer, pastor Severino, que na sua fala o senhor disse que não sentiu da minha parte nenhuma intenção, nenhuma sensibilização, né? E eu quero lamentar e dizer que isso não é verdade. O que vai no meu coração, só eu sei, por enquanto Deus. Né? Mas quero dizer que na conversa que eu tive com os pastores, eu perguntei a eles se era usual, se era habitual que pessoas homossexuais fossem à igreja para ficar tendo esse tipo de comportamento. E eles me responderam aquilo que eu já escrevia. Não é habitual. Portanto, eu estou espantado com a forma como as coisas foram colocadas e que faz com que a gente tenha que presenciar, de repente, uma praça de guerra, quando a nossa intenção não é promover a guerra, e muito pelo contrário, aperfeiçoar as nossas regras de convivência, aperfeiçoar a nossa legislação, para que nós possamos aperfeiçoar cada dia mais a nossa democracia e entender que entre nós, negros, brancos, índios, pardos, heterossexuais, homossexuais, bissexuais, ciganos, evangélicos, aqueles que estão no candomblé, na Seixoie, budistas, católicos, entre nós tem que haver, sobretudo, o respeito e o respeito à condição do outro. E para que haja respeito à condição do outro, é preciso que eu me abra para ouvir o outro. Se eu não tiver essa disposição de ouvir e de me abrir para o que o outro sofre, eu também não posso dizer que estou respeitando o outro. Então, muita coisa para dizer, muita coisa foi falada aqui. Eu também não quero tomar muito mais o tempo de vocês, mas quero dizer que hoje eu sinto, depois de toda essa disposição, de realmente cumprir com o que é a legislação, com o que a Constituição me obriga, que é o meu trabalho parlamentar. Eu tenho hoje já sofrido na pele muito do que, claro que não é nunca o que eles vão sentir, mas muito do que essas pessoas sentem, eu já estou sentindo. Eu já fui acusada de ser lésbica, de estar defendendo interesse próprio. Eu já fui ameaçada de diversas formas, da violência física, da verbal até a eleitoral. Mas a eleitoral, sinceramente, eu digo a vocês, eu não tenho receio, porque, e aqui não faço nenhum enfrentamento, não tenho receio porque eu sei que as pessoas de bem do estado de Rondônia julgarão a senadora Fátima Cleide, não apenas pela sua relatoria deste projeto, mas julgarão pela sua conduta parlamentar de respeito ao mandato e pelo que eu tenho feito pelo estado de Rondônia e pelo Brasil. Então, disso eu não tenho medo. Mas eu quero dizer que estou sentindo matéria desse tipo de coisa. Imagine as dores de tantas mães, porque homossexuais, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros também têm família, também tem mãe, também tem pai, também tem filhos. E eu fico imaginando as dores de tantas mulheres que já vieram até mim dizer: senadora, eu sou mãe e eu perdi meu filho porque ele era homossexual. E é só por isso, minha gente, que nós precisamos aprovar o PLC. Ele ainda está em discussão. Eu sou relatora da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Não é um trâmite final, deputado Walter Araújo. Na Comissão de Direitos Humanos. A solução é essa aqui, Bíblia: dê e obedecer. Certo. Eu respeito a sua posição. A minha posição na Comissão de Direitos Humanos, como legisladora, é julgar
setor da sociedade. Eu quero dizer a vocês que tudo o que foi dito aqui antes de mim, em nenhum momento eu senti que há práticas homofóbicas nas igrejas evangélicas do estado de Rondônia. Nós estamos com um ponto de consenso. Os pastores não são inimigos. Eu falo isso para os meus companheiros e companheiras do movimento social aqui presente. Somos todos parceiros na busca pela superação dessa cultura da violência que tanto ataca as nossas crianças, quanto ataca os nossos pastores, quanto ataca também os homossexuais, e é isso que nós estamos querendo dizer à sociedade. E é essa a resposta que eu preciso traduzir no relatório da Comissão de Direitos Humanos. Quanto à constitucionalidade, que vai dizer também das penalidades que aqui estão previstas, isso vai ser objeto de análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Depois da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, este projeto ainda vai ser avaliado pelo plenário do Senado Federal. Portanto, ele não é terminativo da Comissão de Direitos Humanos. Mas eu quero dizer aos senhores que hoje saio deste plenário muito mais fortalecida nas minhas convicções. Porque aqui eu não vi inimigos. Aqui eu não vi motivo de separação, de segregação. Aqui eu vi pessoas que representam a sociedade e que juntas querem superar a cultura da violência e, em troca, substituí-la pela cultura da paz. E isso nós fazemos, todos nós, respeitando a Bíblia, respeitando a Constituição e respeitando, sobretudo, o Estado laico brasileiro democrático que garante a todos